som. Ei, dois, aí, perfeito. Feliz sábado a todos. Seja bem-vindo à casa de Deus, o lugar onde você pode encontrar paz e segurança. E agradeço você por ter vindo hoje à igreja de Vila Rodrigues. A igreja está bem cheia, por sinal, né? Tá bonito de ver aqui de cima. Também agradeço ao pessoal que está na live, né, que está acompanhando. Gabriel confirme, foi 17 pessoas que estão online, né? Eu olhei ali embaixo. E agradeço você que está também escutando o culto online conosco. Não tem falhado com a nossa audiência, né? E a equipe do Online com Deus agradece você por estar acompanhando este culto conosco. Neste momento, então, nós iremos entrar no sermão e gostaria que você que está presente aqui e a você que está em casa acompanhando este culto, possa então curvar suas frontes para que possamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor nos deste. Obrigado por este momento que estamos aqui na Tua casa, que possamos convidar agora neste momento o professor Espírito Santo para que ele nos instrua em toda a verdade. Tire todo o mal, tire todo o pecado que habite em nós, faça com que o nosso ser possa estar pronto para ouvir o Teu querer para a nossa vida. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos ver, está funcionando o laser. Eu gostaria então que desligasse a luz aqui da frente. O Rafael está lá atrás, alguém dá um toque lá para ele, por favor? Que eu preparei uns slides para vocês e eu gostaria que vocês acompanhassem o slide, né? A gente não faz um negócio legal para que deixe quieto e não seja acompanhado. Eu esqueci que dá para apagar aqui da frente. Mas pode apagar mais algumas dessas daqui para ficar melhor a visualização do slide, tá? O Gustavo foi lá fazer isso para mim. Então, o título do sermão de hoje tem como título Do Império ao Reino. Meu nome, então, é Luan Isaac da Rocha Santos. Para você que não conhece, eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no primeiro verso de hoje, que é Colossenses. Abra a sua Bíblia, lá no slide vai estar o texto bíblico, então para você que está em casa, você vai poder acompanhar pelo slide, mas eu prefiro que vocês que estão aqui na igreja abram a Bíblia, né, para que possamos lermos juntos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, tá? Colossenses 1, versículo 13 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Beleza. A gente vê aqui nesse verso duas palavras-chave, que é a palavra império e a palavra reino, que é o que nós iremos conversar nesta manhã. As duas palavras praticamente são semelhantes, são sinônimas, né? Se você for estudar história, realmente tem alguma coisa diferente, né? Eu acabei de entrar na internet e tem realmente uma diferença mínima entre as duas palavras. Mas praticamente o significado é o mesmo, né? Significa uma civilização. Pronto. Mas percebam que aqui Paulo está dizendo que existe um império diferente de outro que existe. Né? O império está para o quê? Para as trevas, e o reino está para a luz. Né? O reino do Filho do seu amor. O Filho está em F maiúsculo na sua Bíblia, simbolizando que é Jesus. Então, se é o reino de Jesus, podemos dizer que é o reino da luz. Tá, império vezes reino. Paulo, ele coloca essa diferenciação nesse verso. Mas por que ele está falando? Existe uma diferença entre o império e o reino. Porque ele está querendo levar os seus leitores a uma história da Bíblia para que eu e você possamos compreender o que ele está querendo dizer. Primeiro, ele está se referindo muito claramente à história de Jesus, né, que ele está se referindo à libertação através da morte na cruz do Calvário,
E também ele pode estar se referindo à história de Moisés. Por isso que no primeiro slide vocês tinham, eu coloquei a imagem da pirâmide aqui, porque a história de hoje nós iremos conversar justamente sobre Moisés. Então, quem aqui já leu na Bíblia algum verso e praticamente viu um significado nele um dia, mas quando foi em um outro sermão veio um outro significado? Levante a mão. A Bíblia tem esse poder, né? A Bíblia tem essa autonomia, né, de sempre trazer significados diferentes a cada vez que nós estudamos. E esse verso que nós vamos ler é da história de Moisés, da libertação do povo de Israel do Egito, mas às vezes a gente, no decorrer da leitura, a gente passa por cima e não vê as entrelinhas que contém nessa história e que podem trazer significados para a nossa vida espiritual muito marcantes. E qual que é esse texto que nós vamos refletir? Êxodo capítulo 8. Então, eu convido você, querido amigo, minha querida amiga, a abrir em Êxodo capítulo 8. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou tomando uma água, que está bem abafado aqui. Êxodo capítulo 8, versículo 25 é a leitura que nós vamos fazer agora. Nesse contexto de Êxodo 8, né, Moisés já tinha recebido a visão de Deus na sarça, né, ardente. Ele já foi até o faraó, se apresentou, falou: faraó, liberte o seu povo. E o que faraó fez? Não vou libertar. Então o que acontece? Deus começa a jogar e mandar e enviar pragas para o Egito, né? E em Êxodo capítulo 8, se você ver os tópicos, você vai ver que estamos no contexto da segunda e da quarta praga, tá? Então, no contexto da segunda praga, Moisés, ele é chamado pelo faraó para conversar novamente sobre a situação da libertação. E no versículo 25 diz o seguinte: então faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do meu país. O que faraó estava querendo sugerir aqui? Vocês podem adorar aqui mesmo no Egito. Para que sair? Olha só esse império que eu construí. Pirâmides. O maior império de todos que existe até hoje. Uma terra maravilhosa. Vocês querem ir para o deserto? Vocês querem sair? Aqui é melhor, uma cidade civilizada. Aqui é um lugar top. Se vocês quiserem, eu arrumo até um lugarzinho ali diferente para vocês. Vocês trabalham para construir, né? Primeiro, né? Trabalhem primeiro para construir o local. E vocês podem adorar a Deus em total liberdade ali naquele local. Então, aqui está perfeito. Adorem na minha terra. Iremos respeitá-los e não se preocupem com nada. Você acreditaria nesse discurso de Faraó? Moisés também não acreditou. Ainda bem, né? Ainda bem que não acreditou, né? Moisés, vendo então essa sugestão de Faraó, ele responde no verso 26. Acompanhem comigo. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos esses sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Resumindo e trazendo para uma linguagem mais jovem e atual. Faraó, por acaso você acha que nós somos trouxa? Foi isso que ele quis dizer. Você acha que a gente vai acreditar no que você está dizendo? Você vai permitir um local para a gente adorar, beleza. Mas, será que vocês não irão nos perseguir depois? É isso que Moisés está se referindo aqui. A questão aqui, né, que Moisés está falando aqui para ele, não é que a determinada região geográfica era o que importava, não era isso que importava. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar do planeta, isso daí não tem problema nenhum. Mas o problema é adorar no meio da escravidão.
Era esse o grande problema dessa sugestão de Faraó. A saída do povo de Israel era uma saída para uma libertação, não viver em meio à opressão espiritual. Eles precisavam adorar a Deus em total liberdade. Como que eu vou adorar a Deus em liberdade com uma pessoa mandando em mim? Me mandando trabalhar, me dando chicotada sem eu querer fazer as coisas. É complicado, né? O povo de Israel já estava vivendo essa tormenta, já, se não me engano, a memória são mais de 400 anos, né? Que o povo de Israel ficou escravo lá no Egito. E chegou uma hora que Deus quis pôr um ponto final aí, porque não dava mais para aquela situação continuar. Assim também como houve uma libertação no Egito Antigo, houve na cruz do Calvário. Lá, você também foi liberto. Jesus, quando ele veio aqui para este planeta, ele te libertou também. Você foi liberto do quê? Primeiro, da opressão espiritual. O povo de Israel, naquela época, eles viviam na opressão espiritual. Não tinha como você adorar a Deus de forma completa no meio da escravidão. A imagem de Deus, devido aos 400 anos, já estava se escurecendo na mente deles, né? Porque o faraó era o que mandava neles e era isso que prevalecia. Talvez eles nem se lembravam mais do que eles tinham, o propósito do povo de Israel, eles não lembravam mais disso. Porque aquelas coisas estavam machucando não só fisicamente, mas moralmente, mentalmente, a vida deles. E quando você foi liberto na cruz do Calvário, você também foi liberto da opressão espiritual. Por mais que a gente ainda possa ter perseguições, né? A história fala, né, que ainda nos finais dos tempos podem ter isso, mas você pode ter total segurança que a sua libertação já está paga. Essa que é a questão. Você foi liberto, sim. A sua vitória está concretizada. Mas Jesus ainda vai nos dar essa liberdade por completo. Você também foi liberto das trevas. O Egito Antigo é tido, se você fazer uma comparação, como o mundo hoje. Faraó como Satanás, o inimigo de Deus, e Moisés simbolizando a Cristo como o libertador do povo de Israel, né? Você pode ver nessa história uma comparação, né, que realmente existe o reino das trevas, o império das trevas e o reino de luz, e você foi liberto para que você servisse a Deus no reino de luz. E nesse reino de luz, quando você foi liberto para que a culpa do mal deixasse a sua mente. Às vezes a gente faz coisas erradas, né? E aquilo fica na nossa mente, né? Às vezes fica a memória das coisas que a gente faz, mas quando nós colocamos isso nos pés do Senhor, Ele nos dá a paz e a segurança de que está tudo esquecido. Você fez coisa de errado? Eu sou longânimo para convosco para dar a libertação e te salvar e te perdoar. Você não precisa mais viver com a culpa do mal, te enchendo o saco e vivendo sempre na sua mente. Quando você foi liberto também na cruz do Calvário, você foi liberto para que você adorasse a Deus em espírito e em verdade. Não tem como você adorar a Deus em espírito e em verdade, adorando Ele no meio da escravidão. E quando você vive essa libertação, Deus ele tem a capacidade de transformar cada um de nós. Essa transformação, ela não vem para acontecer em 20, em 50 ou em 99%. Ela veio para transformar o ser humano por um todo, o 100%. Deus, quando ele te deu a libertação, ele te deu para que você fosse transformado por um todo. O povo de Israel precisava ser transformado por um todo. E não tem como você ser transformado vivendo na escravidão. A verdadeira adoração acontece primeiro com a libertação. Não tem como você ser um adorador verdadeiro se você não foi liberto por Cristo. Nós já fomos libertos por Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso, eu e você temos a oportunidade, sim, de adorar a Deus em espírito e em verdade.
Só que essa adoração depende de quem? De mim e de você. Porque Jesus ele não vai chegar arrombando a porta do seu coração. Ele não vai entrar do jeito que ele quer. Ele precisa primeiro ter uma permissão sua. E essa permissão para transformar o seu coração cabe a mim e a você. Essa parte da leitura bíblica a gente vai pular, por causa devido ao tempo, tá? Mas vocês também podem encontrar em João 3 a história de Nicodemos, né? Eu vou passando o slide aqui só para mim ver as partes que eu vou dizer, né? Então Nicodemos ele veio a Jesus no meio das escondidas, né, à noite, para que ninguém visse que ele se encontrou com Jesus, e ele começou a questionar Jesus, né? Sobre a salvação, né? Ele queria saber como que ele poderia ser salvo. E Jesus diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino da luz, se não nascer de novo. Então, para você ser transportado do império das trevas para o reino de luz, você precisa fazer o que primeiro? Nascer de novo. É o que Jesus está querendo dizer. E Nicodemos, então, ele fica meio com uma dúvida, né? Aqui estão os versos bíblicos que é de João 3, do 1 ao 9, se vocês quiserem acompanhar a história de Nicodemos. E esse diálogo, então, Jesus diz que, para Nicodemos, que para você ir para o reino da luz, é preciso que você nasça de novo. Tá, Nicodemos, se vocês olharem a história, ele fica com uma dúvida, certo? Ele não entende primeiro o que Jesus está querendo dizer neste verso aqui. Jesus ele meio que deixa uma dúvida realmente para que ele entendesse posteriormente, foi intencional de Jesus. Mas Jesus, ao sugerir nascer de novo, Jesus estava tentando mostrar a Nicodemos, a resposta estava tão clara e simples, que eu tenho plena certeza que esse verso aqui, todo mundo já leu esse verso. Quem aqui já fez ou tentou fazer o ano bíblico, levante a mão. A maioria da igreja. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Quantos aqui leram Gênesis 1? Acho que foram muitos, né? Gente, é difícil passar do Gênesis, hein? Quando chega em Levítico, nossa, é uma complicação danada. É uma complicação que, benza a Deus, não tem como mesmo. É complicado. É cada nome que, olha, falar a verdade, viu? Gênesis 1 está um verso que todo mundo já leu aqui. Qual que é o verso? É Gênesis 1, versículo 1 e 2. A resposta para Nicodemos estava nesse verso aqui. E às vezes é isso que eu estou querendo dizer para vocês. As entrelinhas às vezes estão escondidas. Leiam comigo o verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual que é a diferenciação aqui? O que tem a ver com a história de Nicodemos aqui? Vamos lá. Ai, ficou escuro, gente. Aqui é o planeta Terra transformado. Tá? Aqui tá bem escuro aqui, se vocês olharem no telão. E aqui é simbolizando o mundo antes de ser criado. Ele era sem forma e vazio, certo? Então vamos fazer uma comparação. Esse daqui é o ser humano sem Deus, e esse daqui, o ser humano com Deus. O ser humano sem Deus, ele é sem forma e vazio. Era isso que Nicodemos precisava entender. Que para você nascer de novo, o Espírito de Deus não pode somente pairar sobre a sua vida. Ele precisa entrar e fazer a transformação por completo. Quando o Espírito de Deus só pairava sobre as águas, a terra era desolada. Mas quando o Espírito de Deus ele entra e fez a obra que ele fez, criou essa maravilha que nós vivemos hoje, né? E o povo de Israel, ele precisava entender isso. Não tem como você entender que para ser transformado, você precisa de Deus por completo, vivendo no meio da escravidão. Para explicar essa parte um pouquinho mais didático,
Por isso que tem essa bagunça aqui em cima agora. Eu vou mostrar, fazer uma dinâmica aqui com vocês, certo? Tá aqui a extensão. Para quem não sabe, eu faço o curso de automação industrial e eu mexo com bastante coisas relacionadas à elétrica ou coisa do tipo. Antes de eu fazer essa brincadeira aqui com vocês, eu gostaria então de pedir com que os meninos trouxessem agora a câmera para cá, para a mesa, para me mostrar para o pessoal. Vamos lá, uma pequena aula aqui de 5 minutos, eu tenho certeza que vocês vão entender. Existem dois tipos de redes, que é a rede alternada e a rede contínua, que está aqui graficamente representado ali no slide. O que é a rede alternada? A rede alternada é o que está aqui, ó, nas tomadas, no ventilador, nas lâmpadas, tudo aqui é tensão alternada. A tensão contínua, na verdade, deixa eu só complementar, a tensão alternada é o 127 ou 220. Né? A tensão é uma força, vamos comparar como se fosse um rio, é uma força que empurra a água no rio. Então o rio é o fio, então é uma força que empurra os átomos para ligar as coisas. Então a alternada tem o 127, o 220 e outros tipos de tensões também. É a tensão que você encontra, então, que vem da rua, né? Essa tensão, ela tem picos e vales. O que seriam os picos e vales? Seria o vale, o pico, isso aqui, e o vale, essa parte negativa. Isso daqui é um gráfico cartesiano, tá? Como que eu consigo ver isso daqui? Você consegue pegar o fio e ver isso aqui? Não, não consegue. Você consegue ver isso aqui usando um dispositivo eletrônico, que é o osciloscópio. Você prende, então, os dois fios do osciloscópio na fase e no neutro, e ele dá esse gráfico para você. Então, você consegue ver a parte positiva e negativa. Esse gráfico, ele não para aí. Ele faz assim, ó, vai positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ele sempre faz isso. Ele nunca para. Sempre tem uma parte positiva, outra negativa. Agora, a questão da tensão contínua é diferente. A tensão contínua é o que está aqui, ó, nos aparelhos eletrônicos. Como que eu faço a transformação da tensão alternada para a tensão contínua? Usando uma fonte. Essa daqui é uma fonte que eu fiz no curso da faculdade, né, uma caseira, em que ela transforma o 127 e ela transforma, aqui é o pino de saída, em 30 volts contínuo. Tá? Então, o que acontece? As fontes, você tem a fonte do seu celular, você tem isso aqui é um tipo de fonte também, só que ela é mais compacta porque ela não é para uma carga muito alta como essa. Essa daqui já é para uma carga maior do que essa daqui. A tensão contínua, ela não tem sobe e desce. Ela é um valor só, linear, para sempre. Só se você desligar a fonte, aí ele vai para o zero, só que ele vai continuar zero sempre. Então, ou sempre é ligado, ou sempre é desligado. Só que ele só vai mudar essa alternância ligando ou desligando a chave da fonte. Agora, a tensão alternada, ela sempre faz isso, ligada sempre. Então, a tensão alternada, ela também pode conter impurezas. O que seriam essas impurezas? Uma descarga elétrica. Aconteceu uma descarga elétrica, essa forma de onda aqui, ela não é perfeita do jeito que está ali. Às vezes ele pode chegar aqui e fazer assim, ó, vum, subir e volta. A descarga elétrica, um pico, do nada, aconteceu um pico. Isso daí são as impurezas que podem vir na sua rede. Por isso que você constrói um painel elétrico na sua casa para que não venha e aconteça coisas ruins na sua casa. Já a tensão contínua não tem isso. Por quê? A fonte ela é preparada para que não aconteça isso. Porque se isso acontecer, queima tudo isso aqui. Vai tudo para o espaço. Então, todos esses componentes eletrônicos aqui, eles servem justamente para banir essas variações, né? E então tem a diferença entre a tensão alternada e a tensão contínua. E ela também não tem ciclos, como eu disse para você, ela é sempre constante e linear. Mas, Luan, por que você está falando isso daqui, coisa da sua área, coisa das exatas, que eu acho que todo mundo gosta de exata aqui, né? Vamos lá.
Ó, o passarinho foi embora. Comparações. A sua vida, amigo e minha querida amiga, eu vou vir para cá, ela é a tensão alternada. Eu estou ligado ali, a extensão está ligada ali na tomada, e aqui dentro dessa tomada você tem a energia. E essa rede alternada que está em 127, ela é você, cheio de impurezas, cheio de variações. Nossa vida tem altos e baixos. Não tem altos e baixos? A gente não tem momentos que estamos bem, não tem momentos que nós estamos ruins. Essa é a nossa vida. Mas, quando nós então entramos em contato com a fonte, eu vou ligar essa daqui porque fica mais fácil de eu fazer a medição. Nós somos transformados. Nós não temos mais essas variações, essas impurezas, essas coisas ruins que tem na nossa vida. Essa fonte aqui, ela é de 12 volts, tá? Então, mostrando aqui para o pessoal que está na live, você, querido amigo que está aqui, não vai poder ver. Você que está presencial, infelizmente, não vai conseguir ver. Ela está no alternado aqui. 12 volts, conforme eu disse. Então, a partir daqui, você já foi transformado. E transformado por quem? Por Deus. Só que quando você está no império da luz, no reino da luz, a sua vida também é diferente. Você não consegue guardar essa energia que tem dentro de você. Você tem que mostrar para as outras pessoas lá fora Jesus e o Calvário para essas pessoas. E é por isso que, neste momento, você consegue transmitir também a luz. O reino da luz, ele vive em você e você também consegue transmitir ele para outras pessoas. Esse daqui é o poder que Deus tem para fazer comigo e com você. E também fez com o povo de Israel naquela época. O espírito do faraó era o que vivia no povo de Israel. Mas quando a libertação chegou, esse camarada aqui, ó, foi cortado um X bem grande nele. Porque Deus é o único que pode transformar a vida de um ser humano. Por isso, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele te libertou do império das trevas para o reino da luz, para que você adorasse a Ele em espírito e em verdade. No meio da escravidão, não tem como você adorar. Esse, então, era a primeira sugestão de Faraó, né? Agora nós vamos para a segunda. Continue em Êxodo 8. Vamos lá. Tem mais alguns versos para a gente ler. A segunda sugestão de Faraó está no versículo 28 e diz o seguinte. Eu vou lendo mais por causa do horário, tá bom? Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Tá, Moisés, você disse que você não quer ficar aqui. Tá, então vamos fazer uma coisa. Mas não se afastem muito e orem por mim também. O que o faraó estava sugerindo aqui? Ó, já que vocês não querem ficar aqui, vocês não precisam se afastar muito. Não precisam ficar nem lá, nem aqui. Nem lá, nem cá, nem aqui, nem lá. Qual que é essa teoria? Vocês já ouviram falar isso daí? É estar em cima do muro. Nossa, legal, né? Essa história traz coisas para a nossa vida, né? Hoje, né? Existe essa teoria do em cima do muro hoje? Alguém já ouviu essa teoria? Pois é. Ela é antiga, não? Interessante, né? Moisés, ele recebeu essa proposta que é a do relativismo. Não existe uma verdade absoluta. A filosofia grega também pode estar aqui contida, porque a filosofia grega diz que o ser humano pode ser dividido em partes, tanto está em um lugar quanto está no outro. É isso que ele estava sugerindo aqui. Eu estarei supervisionando vocês. Olha só que maravilha. Vamos lá. Finja que vocês é o povo de Israel. Vamos lá para o deserto. Aí a gente vai lá, se afasta tipo uns 5 quilômetros, acho que tá bom. Ainda consegue ver o reino, né, do Egito lá no fundo.
Aí o que acontece? O sol bate bem na coroazinha assim do rei e reflete para todo mundo lá dentro do deserto. Você conseguiria adorar a Deus desse jeito? Tendo a supervisão do faraó, lá, mesmo lá do fundo? Pois é, o povo de Israel não conseguiria. Por isso que quando Jesus te libertou, Ele te libertou para que você tenha vida e a tenha abundância. Não tem como você adorar a Deus só com o seu coração, só com a sua mente, é com tudo. Você aqui na igreja precisa ser o mesmo lá fora também. É a teoria do em cima do muro isso aqui. Eu trabalhei com um camarada que ele é até engraçado, né, de lembrar dessa situação. Eu trabalhava, chegava acho que cedo no serviço, e esse cara ele ia para o canto dele e começava a ler a Bíblia, né? Terminava a sua leitura, ele ia para o serviço e ele meio que ficava atormentando a vida dos outros. Ele era contido como o cara mais chato de toda a empresa. Era só isso que ele era contido. O pessoal chegava em mim, Luan, toma cuidado com o fulano de tal lá, porque ele é perigoso. Eu falei, fazer o quê? Eu nem conheço o cara, você está falando isso aí de mim, dele para mim, não tem como, né? Você fazer um negócio desse. Incrível, né? Como a gente, às vezes, né, por causa da indecisão de ficar em cima do muro, a gente pode dar um mau testemunho também. E isso não é algo de alguém que vive no império, no reino da luz. Já está confundindo minha mente, já. Essa aqui é a resposta de Moisés, então, que está no versículo 29. Ele meio que fala que os enxames de moscas iriam deixar o faraó, mas que ele também não aceitaria esse tipo de adoração. Vou passar por causa do horário. Então, Moisés, ele diz claramente para o faraó, né? Nós não queremos adorar na sua terra, nós não queremos adorar nem lá nem cá. A moeda, quando você joga ela tomba para um dos lados, ou ela é cara ou ela é coroa. Não existe um meio termo. Então, o faraó precisava entender isso, que você, meu querido amigo, minha querida amiga, você precisa estar 100% ligado na fonte. Ele é o único capaz de fazer a transformação sua e minha por completo, sem retrocesso espiritual. Dois caminhos não podem existir. Nada pode tirar o seu foco da Canaã celestial. Uma adoração exclusiva. Portanto, Jesus te libertou na cruz do Calvário e te transportou do império das trevas para o reino de luz, para que você caminhe para o reino sem uma caminhada dividida. Essa caminhada precisa ter uma adoração exclusiva. E por fim, para terminar as nossas sugestões do nosso querido amigo Faraó, a gente vai para a última estratégia, que agora está em Êxodo capítulo 10, não está mais no 8. Moisés, então, encheu tanto o saco já dele, né, ele tentando resistir, tentando arrumar formas para que Moisés voltasse atrás. Ele então fala, não, agora vai ser a última, não vou tentar mais coisa não, porque já cansei. A última sugestão está em Êxodo 10 e diz o seguinte no versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Ele realmente não olhou o todo. Por que as ovelhas e os bois eram importantes para o povo de Israel? Eu ouvi aí. O sacrifício. Então, a resposta de Moisés foi justamente essa. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado, nenhuma unha sequer ficará aqui no Egito. Temos que escolher algum deles para prestar cultos ao Senhor nosso Deus, enquanto nós não chegamos na Canaã, que é o nosso destino final. É isso que Moisés está querendo dizer. Os animais são importantes para o povo de Israel. Os bens materiais, a família e os amigos são importantes para uma adoração por completo. Então Moisés recebe essa última sugestão,
Que a sugestão era a seguinte: nem pode levar tudo, mas fique os animais e as ovelhas. Vocês podem ir, não quero mais vocês não, que vocês estão me enchendo o saco. Mas Moisés disse a ele que nenhuma unha sequer ficaria no Egito, nenhuma poeira de uma simples roupa ficaria naquela terra, que aquela terra não merece aquela gente. E a adoração, ela precisa acontecer com tudo o que você tem. Até os animais são importantes para o Senhor. O seu pet é importante para o Senhor. Sabia? Quando eu vou fazer o pôr do sol, é até engraçado, né? O meu cachorro, ele chega perto da gente, que ele é pequenininho, né? A gente deixa ele em casa, e no meio da oração ele começa a chamar para brincar, né? Ele fica atrapalhando. Eles são importantes, gente, para o Senhor. Os animais também são importantes para o Senhor. Tudo que você tem pertence a Deus. Além disso, seus amigos e quem? A sua família. Todos precisam estar juntos em adoração. E não deixe ninguém de fora dessa. Por quê? Um dia, Deus, Ele deu tudo que Ele tinha. O seu único filho, amado, Ele deu por mim e por você. E por isso, nós temos que oferecer a Deus tudo o que nós temos. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Deus, Ele é soberano na nossa vida. E por isso, Jesus te libertou na cruz do Calvário para que Ele se torne soberano na sua vida. E tudo o que você tem pertence a Deus. Tanto a sua família, essa aqui é a minha família por completo, né, praticamente, da parte de mãe, e os amigos também. Reconhece essa foto? Reconhece essa foto, né? É recente essa foto, ainda bem que vocês se lembraram. Gente, legal, né? Jesus, ele veio para te libertar por um todo. E para Jesus, então, ele te libertou do império das trevas e o transportou para o reino de luz. Primeiro, para que você adore ele em espírito e em verdade. Qual que é o segundo tópico que a gente conversou? Para que você o adore sem uma adoração dividida. A adoração precisa ser exclusiva. E por fim, para que você o adore com tudo o que você tem. Seja seus dons, com a sua família, com seus amigos e com tudo que você tem. Ó, o aviãozinho. O reino da luz te espera. Esse é o nosso lar, Canaã celestial. Lá nós não seremos mais escravos do pecado. Satanás não ficará mais nos atormentando e adoraremos para sempre o Criador em espírito e em verdade, com toda a nossa família e nossos amigos. O nosso libertador te espera e me espera. Basta você se entregar a ele. O reino da luz, ele pode ser uma realidade na sua vida, mas você não pode desistir dessa caminhada. Então, vamos para o céu, para o reino da paz, o reino de luz. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Que Deus os abençoe e tenham um ótimo sábado também. Só.